Você já utilizou o Notebook LM como ferramenta de estudo? Hoje nós iremos aprender um pouquinho como funciona a estrutura do Notebook LM. O Notebook LM é uma ferramenta do Google, é uma inteligência artificial do Google, onde você pode montar a sua fonte de conhecimento e produzir uma série de ferramentas. E eu vou mostrar quais ferramentas e quais são os tipos de saída que eu consigo com essa inteligência artificial, tá? Mas tem um pulo do gato antes que eu queria dar uma dica. Utilizando o navegador Chrome, você vai na Chrome Web Store e pesquisa com YouTube to Notebook LM. Instala essa extensão, tá? Ela vai ficar aqui no canto superior, ó, essa primeira aqui, ó, tá? Já vou explicar para que serve ela. Vamos voltar para o notebook aqui. Então, é uma interface bem simples, tá? Eu vou criar um notebook aqui, criar um novo notebook. Essa é a visão geral do notebook LM, tá? Você pode buscar por essa parte aqui o conhecimento? Pode, tá? Então, você pode pesquisar pela parte de web e pelo Drive. Então, você vai pegar o Google Drive e colocar todo o material seu lá, ou fazer a pesquisa rápida e a pesquisa com Deep Search, que é a pesquisa mais detalhada. Aqui ele vai na internet, de forma aleatória, e vai pegar uma média de 15 a 30 fontes, no máximo 30 fontes, dependendo do conteúdo. A média fica, eu sempre busco, ele vai pegar de 15, 16, 17, 20 fontes, mas é aleatório, tá? Você também pode enviar os seus documentos, pegar endereço de sites. Está vendo que tem um símbolo do YouTube aqui? Então, esse é o pulo do gato que eu vou mostrar para vocês. O Drive já coloquei e copiar o texto. Tá? Eu não acho funcional ficar colando o texto aqui. Tá? É mais interessante você colocar no Drive todos os PDFs que você tem, ou juntar todos os links, ou fazer envio de uma vez dos arquivos. Tá? Então, eu vou fechar e eu preciso montar um material sobre lógica de programação. Aulas de lógica de programação, certo? Criei o notebook, já dei o nome dele aqui, tá? E aí, agora vem a sacada. Eu vou no YouTube, digito lógica de programação, priorize pelos itens de playlist, tá? Que tem aqui no caso, essa primeira aqui tem, veio 51 vídeos. Então, eu vou clicar nessa playlist, pagando, dou pausa aqui, clico na minha playlist aqui, curso de lógica de programação, certo? E agora o que você vai fazer? Tem aquele ícone que está lá em cima ali, ó. Clica nele e você vai adicionar esses 51 vídeos nessa aula de lógica de programação. Então ele vai baixar esses 51 vídeos. Professor, eu consigo só esses 51 vídeos? Não, é ilimitado. Então vou voltar aqui, vou pegar mais esse daqui que tem 17 vídeos. Venho aqui, mais, opa, volta aqui, vem esse daqui, adicionei mais 17, volta aqui. Posso colocar só um vídeo, por exemplo, esse vídeo aqui, De programação, dois pontos zero. 2 horas de vídeo? Claro. Adiciona. Vou esperar ele adicionar. Espera ele importar, tá? Se ele não terminar a importação, deixa eu ver aqui, eu acho que foi rápido, deixa eu fechar aqui. Espera ele importar todo o conteúdo, deixa eu atualizar aqui só para ver. Se tiver, ele vai estar com o loading aqui, no caso deu check. Se der algum problema, é bem simples. Esse vídeo, por algum motivo, ele vai explicar que ele deu algum problema de importação, não foi possível importar. Você clica nesses 3 pontinhos, remover todas as fontes com falha. Então, eu acabei de montar a minha base de conhecimento. Ele vai pesquisar somente aqui, tá? Então, eu tenho aqui no total 68 fontes, 68 vídeos, né, de aula. E aí eu posso fazer as minhas perguntas, né? Quais as principais diferenças entre compilação e interpretação de código? Né? As dúvidas que eu tenho eu posso perguntar, ele vai consultar esses vídeos e vai gerar a resposta aqui. É uma forma de você validar também o conteúdo e como esse material está sendo utilizado. Ele já vai disponibilizar a resposta aqui para você.
Tá? No meu caso, se eu estivesse montando essas aulas, eu já teria aqui o material para poder utilizar para montar os meus slides, mas eu vou mostrar o pulo do gato de como eu produzo os meus slides. Tá? Se vocês gostarem, vocês colocam no comentário e eu posso gravar um novo vídeo mostrando o processo da construção e transferindo esses slides para uma ferramenta, no caso o Canva, de forma automatizada em Lote. Mas vamos lá. Esses 3 primeiros recursos aqui, tá? Eu vou abrir ele, não vou gerar porque ele vai demorar, tá? Então aqui eu consigo fazer um podcast com análise detalhada, resumo, crítica ou debate. É importante colocar português, curto, padrão e longo. Ele seleciona as fontes. E aqui, depois se vocês tiverem e colocarem no comentário, quero o prompt. Eu coloco para vocês os prompts, libero os prompts dessas 9 ferramentas aqui. Alguns não precisam, mas a grande maioria você consegue customizar. No caso aqui, eu posso falar sobre conceitos básicos. Então, ele vai focar esse podcast em conceitos básicos. Mas eu tenho um prompt que eu posso definir o perfil dessa pessoa, que nós chamamos de persona, se é uma mulher, se é um homem, se é um jovem. Então, você pode montar de forma detalhada como esse podcast será criado. Tá? Não vou gerar essas 3 primeiras, que elas demoram bastante. Tá? Aqui, a apresentação, ela já saiu de modo beta. Tá? Eu só acho que só tem uma ferramenta que está em modo beta, eu já mostro para vocês qual que é. Mas aqui ele pode fazer uma apresentação detalhada ou slide do apresentador. Não esquece de colocar em português. Você pode também detalhar o que você quer nessa apresentação ou como vai ser essa apresentação ou o perfil de quem está recebendo essa apresentação. Então, por exemplo, no meu caso, são alunos do ensino médio, de 17 a 16, 17, 18 anos. Não dá para ser um slide muito técnico, muito detalhado. Não, são alunos da faculdade, são alunos de pós-graduação. Então, você consegue definir o perfil de quem está recebendo esse conteúdo e como esse slide vai ser formatado e a informação. Também demora um pouquinho, tá? E por último, aqui, um dos materiais que demora um pouquinho mais, é a criação de um vídeo, que é um resumo. Tá? Não chega perto do Vue3 ou outras ferramentas que geram vídeo, mas já dá para usar esse material como um vídeo explicativo, um resumo em português, tá? E o template, né, ou o formato visual que você quer. E você pode também descrever o que ele vai falar. Não descrever o que ele vai falar, mas quais as temáticas. Eu quero falar sobre um guia prático de loja de programação. Eu quero dicas de programador, ou no caso, conceitos básicos. Então ele vai focar só nesse item, porque em um vídeo não vai dar para falar todo o conteúdo, vai ficar enorme o vídeo, tá? Aí vamos para as ferramentas, que são as mais rápidas aqui. O mapa mental, tá? O mapa mental você consegue customizar o item que você quer ou gerar ele de forma automática. Então eu já posso botar aqui para gerar. Vou gerar os itens aqui. Relatório, eu acho muito legal essa ferramenta. Ele gera 4 padrões e vai pegar 4 de acordo com o conteúdo. Então, do zero ele cria um. Documentos de resumo, tá? Então não esquece de colocar português. E aí você consegue definir a estrutura do relatório que você quer. Por exemplo, eu uso e vou utilizar bastante isso agora no segundo semestre com os meus alunos. Eu quero montar um descritivo técnico para uma startup com os seguintes tópicos. Então eu monto toda a base de conhecimento, o aluno vai explorar na internet tudo que é falado sobre aquele assunto, sobre o nicho que ele está colocando, e depois ele vai gerar um relatório, tá, de viabilidade técnica, um descritivo técnico do produto ou do serviço que ele faz, de acordo com todas essas fontes que são geradas. E eu já vou mostrar como é que eu monto as minhas fontes e quais são as referências, que é o último item ali, a tabela. Esse aqui eu também vou gerar um padrão só para vocês visualizarem, português Brasil, e mando gerar, tá? Certo? Vou voltar aqui, só que, enquanto ele está gerando, ele fica pensando aqui, tá? Daqui a pouco eu volto, já foi, bem rápido. As sugestões dele é um guia de padronização, um relatório de eficiência, um mapa conceitual, tá? E um roteiro de aprendizagem. Se você estivesse estudando, como é que você seguiria esse roteiro? Então, de novo, é bem simples. Coloca lá em português, eu quero saber um roteiro de aprendizagem, como é que eu vou ensinar lógica de programação com base na minha fonte. Ele vai gerar. Os cartões, tá? Então, são cartões de estudo. Você pode colocar padrão, menos, fácil, difícil, as fontes. Ou o que seriam esses cartões? Isso dá para usar em sala de aula, é bem legal, tá? Vou botar para gerar. Os testes é tipo um quiz. Vou deixar gerar padrão também, tá? Uma ferramenta que está evoluindo bastante é a questão dos infográficos, tá?
e eu vejo bastante os alunos usando em sala de aula esse material para gerar o conceito. Tá? Então, vai lá, eu vou colocar aqui o formato profissional. O único problema que eu posso colocar aqui, que no caso o detalhado está beta, é importante você definir o que você quer que ele fale no infográfico. Tá? Então, eu quero falar sobre declaração de variáveis. Tá? Então, variáveis. Ou, por exemplo, eu vou pegar aqui os conceitos básicos. Porque o conteúdo é muito vasto, então se você for montar um infográfico, eu sugiro que você coloque um tema. Peça ele escrever um tema, só um conteúdo, tá? Botar para gerar. E o último, que eu gosto muito e uso bastante na produção de conteúdo de aula, é as tabelas. Para quem está fazendo um artigo científico, é bem legal também montar essas tabelas. As outras IAs também fazem, tá? Montar as tabelas de referência. Mas aqui tem um pulo do gato que eu vou mostrar para vocês o que eu faço e como é que eu uso. Vamos lá, ela já gerou aqui os itens, tá? Então, aqui eu vou abrir o meu mapa mental, vou estender ele aqui para ficar em tela cheia, e aí eu consigo abrir esse mapa, tá? Bom, esse aqui eu uso também para dar aula, eu acho legal para dar aula com lógica de programação, quais são os níveis de lógica de programação, binário, nível baixo Assembler ou nível alto C, C Sharp, Python, Java, código-fonte, é uma instrução de arquivo de texto, quais são os operadores e as funções, o aritmético, isso aí ele vai explicar, os, e todos os outros itens aqui abrindo. Tá? Uma vez que você usou, ele vai estender, né, abrir tudo. Uma coisa que eu acho assim que poderia ter é fechar o mapa, ele vai fechar tudo, tá? Mas ele abre. Olha lá, abriu tudo, mas ele não vai abrir todo o mapa. Você tem que abrir um por um, tá? Ou você fecha a árvore aqui. Você consegue compartilhar ou, no caso, fazer o download. Ele baixa e vai baixar o que você já abriu, ele disponibiliza aqui para você usar, tá? Se você quiser todo ele, você vai ter que abrir um por um, deixar todo aberto. Ele não abre tudo de uma vez e fecha tudo de uma vez. Tá aqui, eu não vou excluir, vou fechar no xizinho, tá? Ah, vamos continuar subindo aqui. Então, eu tenho aqui o relatório geral, eu não especifiquei, então ele pegou todo o material e fez um sumário executivo, lógica de programação, hardware, software, é mais um resumão geral do material, tá? Aqui não tem direcionamento, então ele não vai focar no que eu tenho de material que ele está montando como estrutura. Flashcards. Isso aqui é legal, tá? Então, ele não vai marcar o que é certo ou errado, você precisa marcar aqui, tá? Então, você vai perguntar na sala como a lógica é definida no contexto da ciência, tá? E aí você pode selecionar um aluno para responder. No caso aqui, ele gerou um material bem interessante, ó, 65 flashcards para estudo. Tá? Então dá para estudar para um concurso, dá para estudar para uma prova, um material que seja. Uma vez que você respondeu, você responde e você pode ver a resposta com a ciência do raciocínio e do encadeamento coerente de pensamentos. Tá? Não entendi? Explica. Aí ele vai pegar, vai explicar para você sobre esse item que você não entendeu. Se você respondeu certinho, ok, ele fala, opa, entendi. E depois ele vai dar um resumo, com base no que você acertou ou errou. Qual a definição de programa na computação? Aí você fala, então, conjunto de instruções, não, errei. Marca como errei. E aí ele vai estar te auxiliando depois a estudar e ver o que você acertou, o que você errou. O que isso? Isso dá para usar em sala de aula também, é bem legal. Ele vai perguntar, de acordo com as definições apresentadas, o que caracteriza a lógica de programação, vai dar as opções. O aluno pode pedir uma dica, tá? Considere a relação entre o pensamento organizado e a execução de tarefas específicas. É um conjunto de cabos e circuitos que permite a execução. É uma técnica utilizada para encadear instruções em uma sequência coerente até atingir o objetivo. É um processo de digitar códigos em uma linguagem sem necessidade. É a parte da física do computador. Poxa, acabou de falar encadeado, tal, execução.
Tá? Opa, tá certo. A lógica de programação é aplicada à ciência do raciocínio para organizar instruções que resolvem problemas. E aí você vai estar estudando. Nesse caso, ele gerou 15 perguntas aqui, com base nessas 68 fontes. Vamos continuar subindo. Um roteiro de aprendizado. Tá? Então, ele monta um roteiro de como você vai estudar, basicamente, todo esse material. Tá? É bem interessante aqui também, se você está estudando para algum material e colocar. Claro que aqui eu não especifiquei o item, todo o item que está na programação, e como eu quero aprender variáveis, fluxograma ou alguma coisa específica, né? Então ele pega um roteiro geral, mas poderia ser um item específico que eu preciso revisar o meu conhecimento. Esse material aqui eu gosto muito, tá? Não, o uso da tabela, tá? Então eu também não especifiquei todo o material ali que eu queria, né? Normalmente eu coloco, se vocês quiserem, eu libero os prompts, coloca aí no comentário aí, professor, quero o prompt de como você customiza o seu material, né? Para dar um resultado melhor de acordo, eu tenho esse prompt, eu libero esse material para vocês. Mas aqui, não sei se vocês perceberam, eu teria todas as minhas aulas aqui montadas com esse material. Ó, tem aqui, dá para montar tudo. Mas como é que você monta isso, professor? Tem as fontes aí, vou colocar no final. É, eu uso o Canva num método de criação por lote. Então, cada coluna é um índice que eu conecto com a planilha e depois ele importa, tá? Basicamente, aqui eu tenho todo o material pronto, os slides prontos para poder criar a minha aula. Eu sei que tem professor que vai lá na apresentação, gera, mas é muito condensado. Aqui eu tenho todo o material, eu olho, reviso o que é, como eu quero a estrutura, coloco definido um conceito, que é o título, a definição, um exemplo, qual linguagem que é aplicada, a complexidade disso, a fonte eu não precisaria colocar a fonte ali, tá? Eu coloco a fonte no último slide, e eu acho que a complexidade, o tipo eu nem colocaria ali, mas colocaria embaixo uma dica do que é a aplicação, aonde está essa complexidade, eu colocaria e montaria o slide. Se vocês quiserem esse conteúdo, eu posso montar mais um vídeo explicando como eu importo essa tabela e como é que eu crio lá no Canva para fazer a importação em lote para vocês. Vamos para o último aqui, tá? Aqui seria um infográfico, tá? Eu falei sobre lógica de programação, conceitos básicos, e ele vai definir os conceitos básicos e como eu quero montar a estrutura. Ainda não está 100% ainda, tá? Esse material. O ChatGPT evoluiu bastante na geração desses infográficos com base no que você está colocando e dado para gerar, tá? Mas já é um item a ser feito se você precisar de uma instrução, uma normativa, ou alguma coisa de orientação para um aluno ou para na própria empresa que quer explicar um processo, isso aqui ajuda bastante a criar. Pessoal, são essas as dicas para utilizar o notebook LM. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, né, com os amigos, né, com os colegas de sala de aula, com os professores. Esse material auxilia bastante os professores. Né? Compartilhe aí se vocês gostaram, curta. Eu vou postar esse material no YouTube primeiro, pelo formato e pelo tempo. Já estamos aí há 18 minutos aqui gravando conteúdo. Mas, se vocês quiserem, tem 2 vídeos a mais para gravar. Como customizar a geração desse conteúdo dentro do notebook LM com os prompts que são montados, definir o persona, o formato e a estrutura. E o segundo, como é que eu crio os meus slides. Eu sei que eu tenho o Gamma App, o Beautiful AI, o próprio Canva do Gemini também gera conteúdo, é bem legal o Canva do Gemini, que ele gera os HTMLs e gerar o conteúdo. Depois eu posso gerar também um terceiro vídeo, já estou lembrando aqui, mas dá para gerar pelo Canva o uso de tabelas de referência de dados e criar os slides de forma automatizada. As minhas aulas eu crio nesse formato, né, montando a base de conhecimento, montando todo o material, e tem ajudado bastante a criação. Dá para criar em mais de 100 slides em menos de um minuto. Tá? Então, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.